Olá, irmãos. Mais uma vez, eu estou aqui para repassar umas coisas, informações, dicas sobre a pregação. Esse vídeo é destinado principalmente aos nossos homens da Igreja Batista Regular Ebenezer, em Pasto Lumiar, São Luís, perto de São Luís, Maranhão. Mas, como está em nosso canal, eu deixo aberto e encorajo, se você faz parte, se você é membro de uma igreja que prega a palavra de Deus e está interessado em desenvolver as habilidades de um pregador da palavra que procura com seriedade transmitir as verdades da palavra de Deus para os irmãos. Então, essa série de vídeos também é para você, né? Se você não assistiu os outros, está no mesmo playlist no YouTube, eu encorajo vocês a voltar, porque isso que nós estamos falando aqui é mais depois que você tenha dominado assim as práticas mais básicas da preparação de mensagens, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto que surgiu depois que alguns irmãos da nossa igreja começaram a pregar. Eu dou graças a Deus que Deus tem nos dado alguns irmãos que têm esse desejo, estão nesse processo de desenvolver as habilidades de boas pregações, até que têm sido convidados para pregar em outras igrejas, e tem edificado muito a nossa igreja também. Dou graças a Deus por isso. Mas uma coisa que surgiu nesse processo é muito interessante. Eles chegaram para mim, pastor, falando seriamente, eu não sei como o senhor acha o tempo de preparar boas mensagens, né? Porque é muito trabalho. Outro dia eu estive lendo em um grupo de pastores que eu participo no Facebook, lá dos Estados Unidos, um pastor colocou mais ou menos a mesma coisa que um senhor da igreja dele que estava que ele estava ensinando a pregar. Esse senhor teve que tirar alguns dias de férias do trabalho dele para pregar, para preparar uma mensagem, né? E assim, de um lado, isso é muito bom, porque é bom as pessoas da igreja terem uma noção do trabalho que é preparar uma mensagem coerente, preparar uma mensagem bíblica. É muito importante isso. É, meu pai sendo pastor, ele sempre brincava, não, nós que é pastor, a gente só trabalha no domingo. Mas a gente sabe quem é pastor realmente, que preza o seu trabalho e preza a pregação da palavra de Deus, sabe que não é bem assim. Agora, é, outra coisa que contribuiu para este vídeo aqui, eu passei umas semanas, uns dias, umas semanas atrás, nos Estados Unidos. Eu passei junto com meus pais. Meu pai, o pastor Haroldo, ele é pastor, serviu como pastor durante mais de 40 anos, pastoreando 4 igrejas, né? E mesmo depois de pastorear, depois de aposentado, quer dizer, ele continuou com esse hábito de pregação, pregando em várias igrejas, servindo como substituto quando um pastor saía de férias, ou igrejas que não tinham pastores, ele ia lá e pregava, né? Você foi convidado. E mais também na igreja onde ele se congrega atualmente na Flórida, né? Então, quando eu estive lá, eles estão no processo de desfazer várias coisas, né? Se desfazerem de várias coisas na casa deles. E minha mãe chegou e disse, André, o que a gente faz com essas mensagens? E ela me mostrou um montão de mensagens. E depois, ao longo do tempo, nós encontramos mais um montão de mensagens. Aí ela disse, eu não sei o que fazer, eu estou quase para jogar fora. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque isso é o trabalho de uma vida, trabalho da vida do meu pai. E esses esboços de mensagens são de grande valor. Então não façam isso. Aí eu falei que eu ia escanear todas essas mensagens ao longo do tempo e, e digitalizar e guardar e arquivar e organizar. Eu estou no processo de fazer isso. Até agora tenho digitalizado e
arquivado mais de 500 mensagens. Isso não chega nem perto de ser a metade, né? Tem muito mais que ao longo de 40 anos meu pai pregou. Aqui são algumas, só para vocês saberem. Meu pai, quando ele fazia mensagens, mas geralmente o esboço, mesmo ele começou a pregar antes de computadores, digitalização e impressão e essas coisas. Aí deixa eu ver se eu encontro. Aqui é uma que não. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Aqui é uma que é feita numa máquina de datilografar. Não sei se dá para ver. Vou colocar aqui para a câmera. Mas uma máquina de datilografar. Agora, depois dos computadores, impresso numa dessas impressoras mais antigas e depois dessas impressoras mais modernas, de jato a tinta, né? Essas coisas. Então, dá para ver a evolução, né? Mas ele sempre imprimia. Né? Hoje nós usamos nossos tablets, nossos computadores, ele sempre imprimia as mensagens. Então nós temos essa riqueza, essa biblioteca dele de mensagens, que eu estou ao processo de imprimir de digitalizar e arquivar, né? Organizar. Nesse processo eu encontrei o estudo que ele deu sobre a preparação de mensagens. E as pessoas tinham perguntado para ele como você faz para preparar mensagens. E como é que você faz para juntar as informações e estar preparando mensagens. Então ele colocou aqui, aí o que eu vou compartilhar com vocês aqui é o esboço dele. O esboço dele que ele compartilhou. Eu traduzi para o português, né? E nós vamos ponto por ponto. Para os nossos homens, eu também transformei em PDF. Aí eu vou colocar em breve esse PDF dentro do nosso grupo para os irmãos terem acesso em português, né? Então, vamos lá mudar de slide aqui. Aí, só tem que... Ok. Essa questão da tecnologia. Ok, lá vai. Desculpe. Então, ele falava, o primeiro ponto que ele colocou, você vai no PDF, vê no PDF, é que ele estava sempre no processo de uma coleção contínua, certo? Sempre que meu pai, eu lembro, eu criança, meu pai dizendo, rapaz, essa aí, a gente conversando, ele lendo uma coisa, ele disse, rapaz, essa aí vai chegar a aparecer numa mensagem, né, numa pregação. Aí ele sempre colocava ideias, anotações, pedacinhos de papel colados durante a leitura, observação, conversas e coisas assim. Ele diz algumas são arquivadas em pastas organizadas por assunto. Quando ele fala pastas, nessa época era pasta física, né? Arquivos que ele guardava. Muitas são guardadas na pasta chamada Ideias de Sermões, né? Então, sempre que ele achava uma coisa interessante, achava uma coisa que seria interessante transmitir para a igreja, ele colocava nessa pasta. E ele diz, algumas se percam, algumas acabam não sendo interessantes, são jogadas fora, se percam, né? Mas o importante aqui é que ele estava sempre nesse processo. Tudo que ele fazia quando ele estava sempre pensando sobre a sua tarefa mais importante, que seria o quê? Transmitir a verdade da palavra de Deus para as outras pessoas. Depois ele começava a seleção de uma mensagem. Às vezes por necessidade, né? Socorro, preciso pregar no domingo. Alguma coisa acontece e de repente ele está pregando, ou a semana se enche, como a vida de um pastor se enche de outras coisas, visitação, aconselhamento, essas coisas. Aí ele chega, eita, eu preciso pregar, né? E às vezes é porque algo está pesando no meu coração, ele colocou. Algo que realmente Deus tenha colocado no coração, que ele quer transmitir para as pessoas. Agora é interessante, só abrir um parêntese aqui. As pregações do meu pai cabem em duas grandes categorias. São pregações expositivas e pregações tópicas. Expositivas é quando ele pega uma passagem,
Aí ele desenvolve essa passagem, explica essa passagem, trazendo outras referências, é claro, mas como nós temos descrito em outros vídeos. E a outra grande categoria é tópicos, né? Onde ele pega um tópico e junta as escrituras, o que as escrituras têm a dizer sobre determinado tópico. Ele pregava os dois. Agora aqui ele estaria falando especificamente sobre assuntos tópicos, né? Em todo caso, ele escreve, é bom quando parte de pensamentos, a mensagem parte de pensamentos estimulados naquele primeiro passo de coleção contínua. Em outras palavras, é algo que já faz parte do seu pensamento, em vez de procurar desesperadamente por uma ideia para cumprir uma tarefa. Então, se você já está pensando sobre essas coisas, né, na sua vida devocional, na sua leitura bíblica, na sua outra leitura que você está fazendo, no seu dia a dia, relacionando, vendo as necessidades do povo, é bom se parte de algo que você já está pensando, né? Em vez de tentar pensar, tirar alguma coisa do ar. Por isso que esse primeiro passo é importante. Não é nem um passo, mas é quase como se fosse um estado de ser. A ideia de estar sempre juntando informações e arquivando em potenciais mensagens, né? Ele diz, é bom ter como alvo sempre ter mensagem suficiente desenvolvida para que você pudesse subir ao púlpito num instante. Isso é uma coisa que eu tenho conversado com os homens da nossa igreja, que agora se empenham nessa questão de pregação. Olha, coloque um esboço. Você nunca sabe quando o pastor vai adoecer, quando o pastor vai ter que viajar, quando de repente você vai ser convidado para outro pastor ou um evento, né? E você vai precisar pregar. É bom ter. Meu pai sempre guardava uma folha dessa aqui, sempre guardava na sua Bíblia. Para de repente, pastor, você está aqui, você pode pregar? Sim, posso, tenho um esboço aqui. Então, eu tenho tentado manter essa prática. Também, de ter sempre alguma coisa pronta, se for necessário pregar. Ok? Então, nós temos a coleção contínua, seleção de uma mensagem, aí vai para o desenvolvimento geral. Isso é afetado pelo tempo disponível antes da pregação. Então, se você foi convidado para uma conferência, por exemplo, eu estarei pregando uma conferência em novembro, já estou juntando informações, é setembro que eu estou gravando isso, né? Tem um tempo, não estou desesperado, porque é um bom tempo ainda e juntando, né? O desenvolvimento geral também envolve a partir de leitura, né? Que a gente vai lendo a palavra de Deus, é claro, lendo as outras coisas, conversas que a gente tem sobre os assuntos. Isso é uma coisa muito importante, faz parte da minha preparação, uma coisa que eu gosto. Quando estou desenvolvendo um texto, muitas vezes isso começa com minha família. A gente almoça junto. Aí eu falo para minha esposa, meu filho, ei, eu tô nesse texto, é muito interessante. Eu vou sondando eles, né? Como é que soa isso? O que vocês pensam sobre esse texto, sobre esse assunto? Muitas vezes, tendo essa conversa, isso enriquece a minha preparação. Esse último talvez seja um pouco difícil de explicar. A ativação do sistema de ativação reticular. Sistema de ativação reticular é uma função que existe em nosso cérebro que associa uma coisa com outra coisa, certo? Então, ao longo desse primeiro passo, ele está fazendo essa coleção contínua, ele vai estudando o texto e esse texto vai lembrando de uma coisa e outra coisa e vai conectando. Isso se desenvolve quanto mais você vai fazendo essa coleção contínua. Você vai desenvolver cada vez mais isso, porque uma coisa vai ligando. E você desenvolve o hábito de conectar uma coisa com outra coisa. A Bíblia é fantástico nesse sentido, porque a Bíblia é toda conectada. O Antigo Testamento com o Novo Testamento, tudo se liga na Bíblia. Então eu tive lendo hoje uma coisa em 2 Reis, né?
Mas essa passagem Nabaote, né, que eu estive lendo, Nabaote não, Naaman, que eu estive lendo, e de repente, porque fala em lepra, mas lepra é interessante, porque lepra é uma doença que é muito relacionada com pecado, e quando você tem lepra, você é jogado fora do arraial, e isso me lembra de quê? De Cristo, que foi crucificado fora da cidade, né? Adão e Eva, que foram expulsos do jardim. Aí, de repente, esse texto onde o Naaman é curado de lepra e o servo de Elias, não, Eliseu, desculpe, depois é punido com a doença de lepra por causa do seu pecado e é expulso da presença do profeta. Isso então trouxe isso tudo conectou e trouxe uma aplicação muito interessante, né? Que eu até hoje coloquei no meu Facebook. Mas isso tudo vem através de muita leitura, principalmente da palavra de Deus e de outros recursos também. Okay? Isso mais ou menos é o que ele quer dizer quando ele fala do sistema de ativação reticular. Okay? Aí nós temos o desenvolvimento específico. Isso quer dizer, isso envolve o refinamento, desculpe, do esboço, onde você vai pegar o esboço, você vai usar os passos que nós temos falado em outros vídeos e você vai colocar os pingos nos is exatamente o que eu vou falar. Aí ele também, eu conheço pastores que são de duas mentalidades. Tem alguns pastores que preparam mensagens quase escritas, palavra por palavra, do jeito que querem falar. Eu não sou desse jeito. Eu tentei umas vezes isso, não deu muito certo para mim. Eu vou já com o esboço, o meu esboço às vezes é muito raso. Você olha, como é que você tem uma mensagem disso? Mas aqui eu já sei o que eu quero pregar em cada ponto. E se eu tiver que estar sempre olhando, eu vou me distrair. Isso vai tirar da minha comunicação, porque eu já sei o que eu vou falar, né? Se eu tenho alguma coisa no papel é porque eu quero lembrar, não quero esquecer. Mas normalmente eu já sei, eu tenho um esboço básico, eu tenho muitas vezes referências que eu quero ler, eu tenho já no meu esboço, como eu tenho falado em outros vídeos, porque eu não quero passar um tempo folheando na Bíblia para achar a passagem. Não, não. Eu quero ler a passagem e seguir, talvez ler a próxima passagem, explicar e continuar, né? Aí ele coloca aqui, geralmente tenho observado que quanto mais simples o meu esboço, por causa do meu envolvimento pessoal com o assunto, quanto mais liberdade tenho em pregar. E eu tenho descoberto isso também. Tenho a tendência de me preocupar se as minhas anotações foram muito detalhadas. E eu não sei se eu herdei isso dele. Eu conheço pastores e pregadores, inclusive pregadores muito bons, que têm esboços detalhadíssimos. Eu não sou desse jeito. Para mim, quando todos os detalhes eu tenho acertado no tempo do estudo. Quando eu subo no púlpito, é uma coisa básica que eu posso seguir. Preparação final. E isso é muito interessante. E funciona para mim também. Eu tenho visto isso para mim também. Ele diz, para mim, isso é geralmente o dia ou a noite antes que eu prego a mensagem. E para mim tem sido assim. Às vezes, como o nosso culto principal, o culto de pregação é à noite, às vezes é à tarde. Às vezes não. A maioria das vezes é à tarde que eu coloco o pingo nos is na mensagem. Por quê? Pastor, isso é procrastinação. Não necessariamente. Assim a mensagem é fresco na minha mente, está ao ponto de pregar, sai quentinho, né? Se eu deixar até no sábado, eu chego sábado de tarde ou de noite, já preparei minha mensagem. Se eu não pelo menos dou uma olhada no domingo à tarde, nas horas antes de pregar, eu chego lá e está frio. Eu não sinto a liberdade, eu sinto meio perdido. Eu olho o meu esboço, quem foi que escreveu isso aqui? Porque eu não lembro muito o que eu ia falar, né? Tem que sair quentinho. E ele colocou aqui, às vezes tem sido na hora antes. Agora, isso não é, não é recomendável. Mas às
às vezes a vida é dessa forma, e a vida de um pastor é dessa forma, onde de repente o irmão está passando por uma dificuldade, ou outra coisa acontece, é uma emergência aqui ou acolá, e de repente nosso horário de preparação de mensagem não é do jeito que a gente queria, mesmo que a gente batalhe para ter esse tempo, não é do jeito que a gente queria, então a gente tem que fazer o melhor possível e orar, Deus abençoe de alguma forma o que eu vou pregar aqui. Eu tenho orado por isso. E Deus é fiel e misericordioso, porque muitas vezes eu tenho chegado no púlpito, olhado meu esboço e disse: se alguém vai ser abençoado por isso, eu não sei como. E muitas vezes são essas mensagens que depois alguém chega e diz: pastor, isso me marcou muito. Eu só posso olhar e dizer glória a Deus, porque isso é Deus se demonstrando forte através da minha fraqueza. Então, irmãos, é isso. Eu espero que isso tenha abençoado vocês. Essas dicas que meu pai passou para nós, né? Que há muitos anos atrás, que possam ser uma bênção. E Deus lhes abençoe mais uma vez no seu empenho de estar preparando, estudando.